Fala, meu guerreiro e minha guerreira. Estamos chegando na última aula. Última aula nossa, tá? Não menos importante, pelo contrário, nessa aula eu vou colocar como que você deve estudar por meio de um mapa mental, levar para sua prova, enfim. Mais uma técnica de estrutura e de conteúdo. Dá para colocar conteúdo também, tranquilo. Vou mostrar um esqueleto, que é uma técnica muito utilizada. Em Goiás mesmo, eu fui um dos pioneiros a trazer essa parada. Muita gente na época não gostava. Redação. Gente, pode usar esqueleto. Se você tiver medo, crie o seu. Use o meu como referência. Mude as palavras. Mas esqueleto é o ouro. E também fiz uma redação como exemplo, beleza? Pega o bizu sem delongas e vem comigo. Ó, primeiro, esse mapa mental aí, a gente vai trabalhar estrutura. Estrutura, tá? Então, como que você trabalha um mapa mental? Você vai pegar essa mesma imagem aqui e replicar ela 10 vezes. E sozinho, sem olhar em nada, você vai preencher as lacunas. Então, por exemplo, aqui é o primeiro parágrafo, correto? Aqui é o primeiro parágrafo. Vamos colocar esse nome aqui de primeiro parágrafo. O nome dele é introdução. Você tem que saber preencher sozinho, para treinar a estrutura na sua cabeça e lá na hora não dar um branco. Segundo parágrafo, o nome dele, teoricamente, vai ser item A. Terceiro parágrafo, quando você estiver dando conta de responder isso aqui sozinho, aí pronto, você pode ir para a prova que na estrutura você não vai errar não. Na estrutura você não erra não. Item B. E aqui o quarto parágrafo, que seria o item C, beleza? Agora a gente vai para os períodos. Os períodos, a gente está falando de estrutura, hein? Não vacila. Estrutura. O que que você vai... qual que é a conjunção que você vai usar para a introdução? Bem, se for com citação, conforme. Estou dando um exemplo, Mais citação. Você tem que tentar preencher isso sozinho, cara. Quando você estiver dando conta de preencher isso sozinho, você está apto a passar na PF, PRF, qualquer concurso do Brasil. Tá? E o que que você vai fazer no segundo período? A segunda frase, já decidiu o que você vai fazer na segunda frase? Eu gosto de usar, por exemplo, no entanto, e coloco o tema, a tese aqui, né? E depois, lá no terceiro, o que que você faz? Bem, eu coloco logo mais os itens. Eu apresento eles aqui, ó, A, o B e o C. Correto? Lá no segundo parágrafo, o que que você faz no primeiro período? Eu começo com mormente, que é a mesma coisa de primeiramente, né? E o item A. Depois eu coloco diante disso e faço uma citação. Você está dando conta de preencher sozinho? Você daria conta de preencher sozinho? Depois você vai fazer o seguinte, você vai tentar, igual eu te falei, você vai voltar aí lá, o vídeo e vai tirar um monte de print, sei lá, vai fazer no caderno, desenhar e vai preencher sozinho aqui. E não é para repetir. Eu não quero que, por exemplo, você use de start várias vezes, assim várias vezes. Você tem que conseguir fazer sem repetir. Rapaz, eu troco meu nome se você não for aprovado, se você fizer de jeito. Só que tem que saber fazer sozinho, sem colar. No início, se você quiser colar só para poder ver se você está acertando mais ou menos ali, pode. Mas depois tem que tentar fazer sozinho. Eu uso depois, além disso, mais item B. Aí, ó, tô treinando, ó. Tô treinando. É assim que se treina a redação. Nesse viés não é fazendo uma redação. Isso também ajuda. Mas é sabendo como é que você cria uma redação, uma estrutura, ó. Tô lá, tô preenchendo. Eu tô olhando aqui pra mesa, né? Não tô olhando pra lugar nenhum, tô preenchendo aqui de cabeção, ó. Assim, mas ali eu não usei breve solução, eu falei pra vocês que eu gosto de usar depois consequência, ó. Consequência. Pronto. Beleza? E no quarto parágrafo, pode ser assim, ó. Em síntese. E aí eu coloco o item C. Depois aqui eu coloco eu coloquei ali, né, dessa forma. E posso apenas fazer uma citação, dar exemplo ou normalmente uma solução. Depois eu coloco tipo por conseguinte, mais uma consequência ou uma retomada do item, né?
Beleza? Pronto. Vem comigo aqui. É assim que se treina estrutura. Depois que você tem um organograma, você sabe o que você pode pôr em cada lugarzinho. Por que você coloca cada lugarzinho? Agora é hora de você treinar no mapa mental, que é mais afunilado ainda. Estrutura se treina assim. Não tem como treinar de outra forma. É desse jeito que se treina estrutura. Não precisa ser com as mesmas palavras que eu usei. Pode escolher outra, vai lá no organograma, na outra aula, pega, usa outra, vai do jeito que você quiser. Mas é assim que se treina estrutura. Beleza? Aí, se você quiser usar esse mesmo mapa mental, só que em vez de usar para estrutura, usar para treinar tema, conteúdo, o que você colocaria se fosse um tema tal, etc. Também dá. Também dá. Com esse mesmo desenho, você consegue usar para treinar conteúdo. Quer ver? Olha o jeito que eu treino conteúdo. Quer ver? Vem comigo aqui, ó. Agora eu vou treinar conteúdo. Então eu vou apagar aqui, que agora eu vou treinar conteúdo. Agora é conteúdo. Aí eu vou lá no, pode ser no meu Instagram, @professor Paulinho Curirim, eu vou na internet, sei lá, e jogo um tema aqui, tipo assim, ó, a importância da segurança pública. Tô dando um exemplo, tá? Dando um exemplo. Pronto, coloquei o tema. Aí, como a banca é CESP, você vai e coloca os itens aqui, ó. A, B e C. Você pode pegar lá no meu Instagram. O Instagram lá, ó, @professor Paulinho Curirim. Pronto, ó. Curirim. Pode pegar lá, tem uns stories em destaque chamado temas. Tem técnicas, tem um monte de lá também, tá? E aí você vai criar aqui, ó. Lá no item A você coloca assim, ó. O que fazer para melhorar? Só um exemplo. O que fazer para melhorar, tá? Discorra sobre a necessidade de aumentar o aparato policial. Depois, aponte alternativas para aumentar o efetivo. Alternativas para aumentar o efetivo. Então, agora eu vou treinar conteúdo. Então, eu vou apagar aqui, ó. Ó, presta atenção. Aqui em cima, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou começar aqui, vou apagar. Eu não vou usar conforme a citação, porque agora eu vou treinar conteúdo. Então, qual citação eu usaria para a importância de segurança pública? Meu primeiro parágrafo. Artigo 144. Eu usaria esse. Depois eu colocaria o tema aqui, que a gente sabe qual que é, né? Importância de segurança pública. E depois eu retomaria os itens aqui. Beleza? Eu não vou nem escrever no quadradinho não, porque eu acho que vocês já entenderam, né? Tá aí. Depois eu ia pegar esse item A e jogar ele aqui. Beleza? Colocar o item A aqui. Depois, citação. Vamos treinar a citação. Qual outra citação eu usaria? Artigo 6º. E para breve solução aqui, eu usaria, tentaria usar, né? Eu usaria como breve solução alguma coisa relacionada, no caso ali, o que fazer para melhorar a segurança pública. Eu usaria aqui, ó, investimentos. Investimentos é o que eu ia usar. Depois, eu apresento o item B aqui. Outra citação, aqui tá, ó, discorra sobre a necessidade da segurança pública. Então, a citação que eu usaria aqui, artigo 7º dos direitos humanos. E a consequência, sociedade protegida. Depois, apresentaria o item C aqui, treinando conteúdo. A solução para melhorar o efetivo, para, sei lá, abertura de concursos públicos, seria a minha solução, né? De concursos. E como consequência, uma aplicabilidade dos direitos fundamentais. Pronto. É assim que a gente estuda estruturação.
Ou melhor, perdão, estruturação também, né? Mas a gente estuda conteúdo, beleza? É o quê? Eu monto um monte de conteúdo, um monte, e coloco aqui, ó. E daqui eu vou distribuindo. O que eu vou colocar como citação, o que eu vou colocar como citação, o que eu vou colocar como citação. Depois, o que eu poderia colocar sobre esse tema que eu escolhi, como breve solução, como consequência, Entendeu? É assim que eu faço, pô. Isso dá para treinar 1 milhão de temas. 1 milhão de temas. Você pega lá, crimes resultantes de... Aqueles temas que eu passei lá na primeira aula, literalmente primeira aula. Você pega, coloca ele aqui e destrincha. Citação para isso, lá no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro. Solução para isso, pá. Consequência para isso, tá. Porque se você pensar, presta atenção. O terceiro período da introdução, você meio que não cria nada, né? Terceiro período. Não, você não cria. Porque o terceiro período da introdução nada mais é do que você pegar os itens que a banca te deu. A banca te deu o item A, B, C, você vai colocar no terceiro período da introdução. E depois, na entrada de cada período, lá no primeiro período de cada parágrafo, né? Lá no primeiro período de cada parágrafo, você vai retomar os itens, não vai? Você vai retomar lá no segundo parágrafo, você vai retomar, considerar, não sei o quê. Você vai retomar o item A. Lá no terceiro parágrafo, vai retomar o item B. Lá no quarto parágrafo, vai retomar o item C. Então, teoricamente, você não precisa criar nada no terceiro período da introdução, nem no primeiro período do segundo parágrafo, do terceiro nem do quarto, porque você só vai retomar os itens. Entendeu? Então dá para estudar muita estrutura, dá para estudar muito conteúdo, dá para fazer muita coisa massa. Beleza? Positivo? Então pega o bizu agora e vem comigo aqui para a próxima perspectiva, que é o quê? Esqueleto, papai. Esqueleto, como eu disse para vocês, nada mais é do que uma estrutura pronta para você fazer sua redação, tá? Lembrando que, se você for daquelas pessoas que morrem de medo até da própria sombra, você pode substituir. Em vez de usar, por exemplo, conforme, você coloca de acordo. Para que você vai ficar com medo? Em vez de ser dessa forma, dessa maneira. Pronto, você está mudando. É só você ir lá no organograma e trocar por aquilo que você acha que é necessário, acha que para não ficar idêntico, entendeu? Ao se observar, ao se analisar, ó, pronto. Não precisa ficar com medo, cara, tá? Mas eu te garanto que se você usar não dá nada também não. Você pode usar por minha conta e risco, tá? O corretor nunca vai pegar duas redações idênticas, mesmo porque nesse espaço aqui é você que vai preencher, ó. Não tem como você entrar na cabeça do seu candidato e concorrente, tá bom? Então, pelo amor de Deus. Mas vamos ver como é que funciona? Conforme a previsão do... Então aqui, teoricamente, você vai colocar a fonte, né? Fonte aqui, ó. Do artigo da Constituição Federal, do ordenamento jurídico, do sei lá o que. Constata-se que... Aqui você faz a citação. Todos são iguais perante a lei. Dessa forma deve tornar evidente o... Aí aqui você coloca o tema, né? O princípio da falta de moradia. Estou dando um exemplo, né? Se o tema fosse sobre moradia. Nesse sentido, cabe analisar alguns aspectos como porque alguns indivíduos não... porque eles vivem em situação de rua, vírgula. Quais as dificuldades para ajudar a acabar com isso? E como o poder público pode exercer não sei o quê. Aqui você coloca os itens. Pronto, você fez uma introdução de 5 linhas. Lindo. Uma introdução top. 3 períodos, show. Aí agora eu vou para a resposta do primeiro item, que teoricamente é o item A. Aí eu venho. Ao se observar o... Aí aqui eu coloco o item A, né? A falta de moradia para alguns, sei lá. Nota-se que... Aí aqui eu dou... Eu falo o que acontece, né? A causa. Nota-se que isso acontece porque o poder público não contribui, não sei o que, tendo em vista, e aqui eu coloco a ação, eu coloco um posicionamento, tendo em vista que essa perspectiva não é, tá? Então, posicionamento. Eu faço aqui. Retomei o item A, mostrei uma causa e dei um posicionamento. Essa premissa tem como base o fato de, no artigo 6º, ter a garantia de moradia a todos os indivíduos. Então aqui, teoricamente, seria uma citação, um sustento.
Destarte, cabe mencionar que isso prejudica o indivíduo, não sei o quê. Então pode ser uma breve solução ou uma consequência. Aqui. Olha que fera, olha que legal isso aqui. Tá feita a redação, pai. Tá feita, aqui vai ter 8 linhas, se você preencher certinho, isso aqui vai dar 8 linhas. E já tem as conjunções que você pode usar. Olha lá. Não, aqui inclusive tem até um pronome, não é nem uma conjunção, é um pronome demonstrativo, ó. Só aqui que é uma conjunção. Olha que top. Linguagem preciosa, ó, premissa. Tá? Aí eu vou lá pro item B. Haja vista o, eu coloco o item B. Pode-se ratificar que, mesma coisa desse aqui, ó, eu coloco a causa, que isso acontece por preceitos de empatia ou falta de empatia, de acordo com, aí que eu me posiciono, ó, de acordo com o número de pessoas existentes nessa, sei lá, posicionamento. Então aqui eu faço, ó. Isso pode ser confirmado ou ratificado, você pode trocar aqui se quiser, ó, por meio da, e aí eu coloco outra citação, olha que top. Assim, é indubitável notar a necessidade do Poder Judiciário para reduzir, aí ó, breve solução. Olha que lindo, já está pronto, pai. 8 linhas aqui com estrutura top. Aí eu vou lá para o item C aqui, ó. Em relação ao, aí eu coloco o item C, né? Em relação ao, ou à perspectiva, a necessidade, as medidas, as alterações, é perceptível que o Estado faça indubitável para não sei o quê. Então aqui um posicionamento. Pronto. Nesse contexto é imprescindível pontuar esse fundamento no fato de que muitas pessoas não têm seus direitos garantidos e isso vai de encontro com alguma coisa. Então aqui citação, resposta, exemplo, mesma coisa do organograma, tá? 3 períodos, cada um tem seu, o que você precisa fazer nesse período. Logo, torna-se relevante ressaltar que isso irá melhorar a vida de muitos. Então aqui eu posso me dar uma consequência ou uma breve solução, beleza? Lindo demais, né, gente? Vem aqui comigo. Lindo demais, lindo demais. Esqueleto é o ouro. Eu fiz isso aqui pra você não precisar pensar, porque você não quer ser escritor. Você quer só ser aprovado, só, né? Como se fosse uma coisa. Você quer ser aprovado. Então aqui tá um esqueleto. Use o esqueleto, use o organograma, aprenda o que tem que ter em cada lugar, etc. Por quê? Tá o organograma, que foi o que eu falei. Veja a aula novamente. Use o mapa mental, tanto para treinar a estrutura, quanto para treinar conteúdo. Use na hora da redação o mapa mental. Mas o esqueleto, nem que você crie um, entre aspas, modelo a seguir seu, mas usa alguma coisa pré-feita. Não chega lá na hora e, ó meu Deus, ó vida, ó céus, o que eu vou fazer? Porque dá ferro. Se você passar de 1h30 na redação, você não consegue ser aprovado. Porque você vai deixar de fazer alguma coisa da prova objetiva. Beleza? 1h30 extrapolado. Meia hora seria lindo. 1 hora mais ou menos, 1h30 já tá. Beleza? Ok? E agora, para vocês, uma redação que eu fiz sobre um tema extremamente pertinente e vai fechar a aula com chave de ouro, você pode ter certeza. Preste atenção no que eu fiz aqui e não sofra aí com o bizu errado. Vem comigo, vem comigo. Eu fiz uma redação aqui, ó, sobre a relação do homem com a tecnologia no século XXI. Tá? Então, minha introdução vai estar relacionada a isso. Meu primeiro, ou melhor, meu segundo parágrafo em relação a isso. Terceiro parágrafo em relação a isso. E o quarto parágrafo em relação a isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Relação do homem com a tecnologia no século XXI. Vou marcar aqui para a gente ver se eu fiz certinho. O Marco Civil da Internet, ó, comecei com citação, hein? Lei número 12.965 de 2014, coloquei entre vírgulas, né, para pagar de gatinho, virar um aposto, tá? Para informação a mais ali, né? Regula o uso dela no Brasil por meio de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede. Então eu comecei com o, não foi conforme, não foi de acordo, não foi segundo, foi o. Pode ser, não tem problema. Tá? Comecei com uma citação. Dessa forma, olha lá, não quebrei, dei continuidade, ó, dessa forma. Tendo em vista a intrínseca relação entre o homem e a tecnologia, olha a intrínseca, relação do homem com a tecnologia, não tem intrínseca. Eu coloquei só para não ficar idêntico, tá?
é importante analisar alguns aspectos que permeiam essa temática. Beleza, segundo período aí, ó. Beleza? Destarte, olha a conjunção. É importante pontuar os efeitos das fake news na sociedade. Coloquei o primeiro item, impactos das fake news. Só que eu coloquei efeitos para não ficar idêntico. As ameaças eminentes no uso das tecnologias, aí eu coloquei aqui perigos eminentes, para não ficar idêntico e ficar perigos, né? Coloquei ameaças. Como a internet favorece a segurança pública, que é para falar da tecnologia serviço de segurança pública. Então, para não ficar idêntico, eu coloquei como ela favorece. 3 períodos. Ok? Igualzinho eu ensinei para vocês. Agora, eu vou falar aqui pela lógica dos efeitos das fake news. Depois das ameaças eminentes, depois ela favorece o serviço de segurança pública. Tá? Então, os efeitos das fake news, vamos ver se eu falei disso mesmo. Vamos ver se eu estou seguindo o que eu passei para vocês. Ó, em primeiro plano, é imperioso analisar os impactos das fake news. Aí eu coloquei o significado. Notícias falsas. No contexto social brasileiro. Pronto, retomei. Agora é hora da resposta. Que eu falei para vocês poderia ser citação. Eu fiz nesse texto de um jeito bem diferente. Eu fiz a citação só no último período, porque eu usei a citação para ser minha breve solução. Entendeu? Eu fiz questão de usar a minha citação como breve solução. Então eu vou fazer minha citação só no último período. De todos os parágrafos, eu fiz a citação só no último período. Olha lá, ó, artigo 1º, artigo 3º foi lá, artigo 144, só no último período, porque eu usei como breve solução o uso do artigo, ok? Curine pode fazer isso? Pode. Eu só preciso de uma citação. Onde ela vai estar aí depende do que você vai querer fazer. Eu usei para dar breve solução. Eu não usei para sustentar. Para sustentar aqui, ó, eu usei afirmações que são afirmações reais, afirmações que elas são incontestáveis, tá? Então eu falei, ó, em primeiro plano, é imperioso analisar os impactos fake news. Vamos ver se eu respondi. Ó. Nesse sentido, é indubitável afirmar que por desinformação ou más intenções dos internautas, esse fenômeno virtual é proliferado de modo a afetar os mais diversos âmbitos da vida contemporânea, o que pondera descredibilidades dos fatos reais, ou dos reais fatos. Tá vendo? Sustentei que é imperioso analisar os impactos, tem muito impacto, tira crédito de todo mundo essa porcaria, né? A gente nunca sabe quando é verdade e quando não é. E aí, agora eu vou dar a solução para isso, ou fazer uma breve solução. Sendo assim, políticas públicas contra a alienação, porque olha lá, desinformação, então alienação, são importantes para que a máxima do artigo 3º da Carta Magna, eu coloquei Carta Magna para não fazer Constituição, que assegura o bem de todos, entre vírgulas, né, que é o que está dentro do artigo 3º, também se aplique nessas circunstâncias, e o indivíduo tem seu bem-estar garantido. Beleza. Aí eu fui para o próximo parágrafo, ó. Esse próximo parágrafo, inclusive, eu fiz uma sequência, olha que legal. Outro sim, é necessário destacar os perigos trazidos pelo uso das tecnologias, que resultam em mazelas sociais. Olha lá, ó, perigos eminentes no uso da tecnologia. Viu aí? Então retomei, bonitinho. Aí agora, cara, eu faço isso aqui, ó. Nesse viés, são característicos os crimes virtuais, a exemplo, cyberbullying, e a subtração de informações pessoais. Observe que eu panfletei. Eu só falei assim, exemplo, cyberbullying e a subtração de informações pessoais. Eu não aprofundei. Por que eu não aprofundei? Porque nos 2 próximos períodos eu tirei só para aprofundar. Então agora eu falei, ó, o primeiro, cyberbullying, promove o bullying à vítima, né, o insulto à vítima, de modo a abalar sua saúde mental. E aí agora eu vou falar do segundo, ó, tá vendo? Eu destaquei isso aqui é muito legal. Segundo, atribui o requerimento de senhas e códigos para cometer, assim, crimes normalmente financeiros. Pronto. Eu fiz questão de sustentar por meio de sequência, é uma técnica massa também. E, para finalizar, eu também dei uma breve solução, né? E mostrei uma consequência por meio de uma citação. Então, logo, ações devem acontecer a fim de que a dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal,
seja plausível na vida do usuário da rede. Beleza? Então, olha aí, fiz diferente. E aí, observem o seguinte aqui, ó. Olha esse bizu, olha esse bizu. Marco Civil, Lei número 2.965, beleza. Aqui eu usei Carta Magna, artigo 3º, top. Aqui eu usei artigo 1º, e ali eu tinha usado Carta Magna, não é verdade? Aqui eu usei Constituição Federal. Tá vendo que eu estou usando, eu não uso idêntico, eu faço semelhante? E esse aqui, eu comecei ainda mais diferente, eu comecei com não obstante. Por que eu comecei com não obstante, não inferes, portanto, etc? Cara, olha isso aqui pra mim, olha isso aqui. Impactos das fake news, é ruim, não é? Vou colocar aqui, ó, negativo. Perigos eminentes, é ruim, não é? Negativo. Tecnologia, serviço de segurança pública, é bom, né? Ter a tecnologia de serviço de segurança pública. Rapaz, os dois aqui são ruins. Então eu tinha que falar mais ou menos da mesma ideia. Além disso, tá, uma soma. Mas o último item era bom. Então eu começo com não obstante, porque não é só de coisa ruim que tem tecnologia. Ela pode ser usada a coisa boa. E é isso que eu vou escrever, ó. Não obstante, tecnologia também favorece a segurança pública. Aí, retomei. Ponto. Nessa perspectiva, conversão progressiva, deve-se ratificar algumas funções desse mecanismo, como o uso de identificação facial. Aí eu coloco travessão para... É como se fossem as vírgulas, né? Entre vírgulas. Para sustentar. Então, ó, para o reconhecimento de criminosos e também em prol da vigilância pelo uso de câmeras. De novo, para explicar, né? Conflito de celeridade no registro de delitos. Terminei. Sustentei, né? Aí eu venho aqui, ó, por conseguinte, é fundamental o recurso tecnológico por meio de incentivos financeiros, estou dando solução, ó, para que a segurança pública se sobreponha à criminalidade e a proteção garantida no artigo 144 da Carta Política. Opa! Observem, Constituição Federal, Carta Magna e Carta Política. Tá vendo aí? Fiz 4 citações. Seja plausível para o homem no século XXI. E qual que era o tema? Qual que era o tema? Ó, relação do homem com a tecnologia no século XXI. Aí no finalzinho eu retomo falando, seja plausível na vida do usuário. Não, peraí. Aqui, ó. Seja plausível para o homem no século XXI. Então eu retomei no finalzinho. Beleza? Top, top, top. Vem comigo. Cara, o bizu é esse. Não é difícil. Não é difícil. É uma questão de treino, é uma questão de prática, é uma questão de conseguir adaptar aquilo que você tem de conhecimento àquilo que é necessário. Para de achar que muita coisa necessária. Não é muita coisa, é qualidade. Saiba usar as técnicas base, saiba usar o organograma, o fluxo, o mapa mental, o esqueleto. Use essa redação que eu fiz como exemplo para você ver como é que eu retomei, por que eu usei citação ali, qual que é o peso de uma citação. Eu poderia terminar assim, ó, dessa forma, medidas são possíveis pelo Estado. Tá, mas ficava pobre, não ficava não? Então eu vou e coloco dessa forma, conforme o artigo 3º da Carta Magna, deve-se ponderar, não sei o quê. Tá, então tenta ver isso tudo aí, coloque em prática. Você sabia que existe um site que ele te ajuda com correção de gramática? De gramática. Ele ajuda, juro. É um site do governo, não é site privado não, ele é do governo. Se você jogar aí, ó, www.correção.pt, PT de língua portuguesa, tá? Correção.pt, ele é um, sei lá, ele é um site governamental, sei lá o que é isso, que ele corrige a parte de gramática, entendeu? Então dá pra você treinar, pô, dá pra você pegar isso aqui e colocar. Ele corrige a parte de semântica, ele só não corrige argumento. Mas ele é gratuito, o governo disponibilizou isso, sei lá quem disponibilizou isso. O governo disponibilizou isso, não é nada de lucro, não tem nada, é do governo mesmo, é de língua portuguesa. Ele é como se fosse um corretor. E ele te ajuda, pô. Pra que sofrer? Então faça em cima dessas técnicas aí, enfim, deixa o pau quebrar. Vai dar certo, tá? Treine, veja, reveja e conte comigo sempre, tá? Eu não sei quantas pessoas estarão torcendo por você no dia do seu concurso público, mas você pode ter certeza que eu estarei torcendo. Depois eu quero saber do seu resultado, converse comigo lá no Instagram, enfim, no YouTube, do jeito que você preferir, mas converse comigo que eu tenho certeza que vai ser positivo.
Coloque seus desejos, seus planos nas mãos e no coração de Deus aí, para que seja sonho dele, que os sonhos dele sempre são melhores que o nosso. Porque nenhuma folha cai se não for da permissão dele. Beleza? Faça a sua parte, tamo junto, você já sabe, pega o bizu, é tudo nosso, nada deles, tamo junto aqui no Adelante, vamos que vamos, pra cima. Pega o bizu.